Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé, vamos dar início ao nosso culto. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar mais uma vez, agradecer a Deus, porque nós temos o privilégio de estar aqui, né? Hoje eu li uma reportagem que muitos cristãos foram mortos, eu não lembro o país, e crianças mortos, vivos, queimados vivos. E nós temos o privilégio de servir a Deus, temos nossas perseguições, mas nós aqui temos o privilégio de estar servindo a Deus. E mesmo assim, falta muita gente. Nossos bancos estão vazios. Então vamos orar para que Deus esteja tocando no coração dos nossos irmãos. Senhor Deus, obrigado, Pai, por estarmos aqui mais uma noite, Deus. Obrigado, Deus, porque nós temos o privilégio de te servir, Senhor. Obrigado a Deus porque nós somos livres para te adorar. Enquanto outros países, ó Pai, nossos irmãos em Cristo estão sofrendo perseguição, estão sendo mortos, ó Pai, porque estão levando a Tua palavra. E nós estamos aqui, ó Deus, para te adorar, para anunciar o Teu Evangelho, ó Pai. E mesmo assim, ó Pai, há muitas pessoas, ó Deus, que não levam isso a sério. Então, ó Deus, viemos te pedir, ó Pai, para que esteja, ó Deus, tocando no coração de cada um. O Senhor sabe a necessidade de cada um. O Senhor sabe, ó Deus, o que cada um passa. Que o Senhor tome a nossa igreja em Tuas mãos. Que o Senhor tome cada um aqui presente em Tuas mãos. Obrigada por tudo, ó Deus. Esteja presente em nosso culto. Receba, ó Deus, a nossa adoração. Receba, Senhor, a nossa entrega. Em nome de Jesus, Pai, eu oro e te agradeço. Amém. Vamos declarar: não há nada igual, não há nada melhor, nada se compara à esperança do Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É o desejo do teu coração sermos inundados por tua glória, Senhor. Não há nada igual, não há nada melhor, a que se compara a esperança viva. Tua presença, eu provei e vi o mais doce amor que liberta o meu ser e a vergonha desfaz. Tua presença, Santo Espírito, és bem-vindo aqui. Vem inundar, encher este lugar. É
Amém. Que possamos ser inundados pelo Espírito Santo de Deus. Vamos, neste momento, fazer nossa dedicação de dízimos e ofertas. Vamos estar adorando a Deus com o cântico Me Atraiu. Bem conhecido aqui, né? Vamos declarar, né? Nós poderíamos estar em qualquer outro lugar, mas um dia a presença de Deus te atraiu. E hoje, nessa quinta-feira chuvosa, frio, você está aqui. Porque aqui é o melhor lugar para você estar. Em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Eu poderia estar em qualquer outro lugar, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. Tentei me esconder, com medo de não viver, mas tua glória me atraiu, tua presença me atraiu. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória, um dia com tua glória vale mais que mil. Atraídos. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraídos pela tua presença, não me cansarei da tua presença. Atraídos pela tua presença, não me vejo sem a tua presença. Atraído pela tua presença, não me cansarei da tua presença. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu, e o meu coração queimou até que descobriu que um dia com tua glória vale mais que mil. É que a sarça pegou fogo e não se consumiu, e a voz que saiu dela um dia me atraiu,
obrigada, Deus, pelos dízimos e ofertas depositados em teu altar. Obrigada, Senhor, pela vida de cada um, ó Deus. Obrigada, Deus, pela vida desta igreja. Que o Senhor possa continuar abençoando, ó Deus, esta igreja, cada membro, ó Deus, o pastor dessa igreja, a família pastoral. Obrigada, Senhor, por tudo, ó Deus. Continue conosco, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Olá, meus irmãos, boa noite. Pode sentar, meus irmãos. Que bom que você está aqui nesta noite. Hoje, eu acho que pela chuva, né? Nós estamos em menor número, mas vocês são guerreiros, vieram em nome de Jesus. Aqui é igual pintinho, um esquenta o outro. Né? Então, vamos, né, aproveitar a companhia aí uns dos outros para a gente poder se aquecer em nome de Jesus. Irmãos, antes de começar a palavra, nós temos alguns avisos bem rapidinho. E aí, a Tabata vai apagar aqui só para a gente poder olhar melhor. Primeiro deles, né, eu sei que aqui nós praticamente não temos crianças, nós temos ali o Josué ou o Caleb, eu não sei quem, mas para você ajudar a gente a divulgar, ajude a gente a divulgar a nossa programação do Ministério Infantil, que é o Acampa G-Kids, que vai acontecer no dia 11. Dia 11 é sem ser essa sexta, outra, né? Sexta e sábado, né? Então, sem ser amanhã, a outra sexta-feira, até sábado, né? A partir das 19 horas. Eu estou certo, né? A partir das 19 horas. Crianças de 5 a 14 anos. Terão atividades separadas, atividades distintas, mas todas passando essa noite com a gente aqui, e já está sendo preparado, já há muito tempo, pelas equipes. Então, que você possa nos ajudar a compartilhar a informação para cada vez mais criança poder participar e sermos assim também instrumentos de Deus na vida dessas crianças. Amém? Amém, em nome de Jesus, né? No domingo que vem, a gente começa uma programação diferente do nosso horário de culto. Nós vamos começar o nosso culto no mesmo horário de sempre, às 19 horas, tá bom, irmãos? Nosso culto de domingo à noite começa às 19 horas. Só que nós só abriremos essas duas portas, da rampa e dali que dão acesso ao templo, 5 minutos antes do culto começar, ou seja, às 18 horas e 55 minutos. Antes disso, toda a igreja estará aberta, inclusive estamos preparando um ambiente de convivência para que a gente possa desenvolver a nossa comunhão ali antes do culto começar, tá bom? Então, venha mais cedo no domingo, vamos conversar, vamos bater um papo, vamos estrear o nosso espaço de convivência, que já está quase pronto, irmãos, já está quase pronto. Essa semana foi uma semana de muito trabalho e a gente está conseguindo concluir, ainda faltam alguns detalhes, tanto que a nossa porta do salão ali embaixo está fechada, porque tem algumas coisas no salão ali que pode machucar, né, que pode ferir ali, então para as crianças não entrarem, não tem nada de secreto, mas é apenas para a gente poder organizar. Estamos terminando e domingo, se assim Deus permitir, estaremos inaugurando o nosso modelo novo de espaço de convivência ali embaixo e também as nossas atividades aqui em cima, que serão normal. Muito obrigado, Adão. Amém? Então, vamos lá. Gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios. Nós estamos começando um mês novo e uma temática nova também. Estamos começando uma nova temática e essa temática ela vai perdurar aí no mês de julho, mas a gente vai levar ela como pano de fundo, como um background para todas as nossas ações. Então, a partir de hoje, até o final do mês de julho,
nós vamos falar às quintas-feiras sobre um tema chamado Servimos por algo maior. Servimos por algo maior. Quero convidar você a repetir isso comigo, né? Vamos lá. Servimos. Calma, gente, vamos junto, em nome de Jesus. Servimos por algo maior. Então, agora de forma uníssona. Servimos por algo maior. Isso, meus irmãos. Nós servimos não por servir. Nós servimos não por fazer. Não servimos por nós mesmos. Servimos por algo maior. E nós vamos ver ao longo dessas próximas quintas-feiras um pouco mais sobre isso. E hoje eu quero compartilhar com você esse texto que está lá em 2 Coríntios, no capítulo 5. Abra sua Bíblia comigo, 2 Coríntios, capítulo 5, a partir do verso 18. Convido você a fazer essa leitura comigo. Diz assim o texto da palavra do Senhor: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Ou seja, que Deus em Cristo estava reconciliando consigo o mundo, não levando em conta os pecados dos homens, e nos confiou a mensagem da reconciliação. Portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo o seu apelo por nosso intermédio. Por amor a Cristo, lhes suplicamos, reconciliem-se com Deus. Esse texto pode nos trazer algumas belas reflexões. E entre algumas dessas belas reflexões que este texto pode nos trazer, eu ressalto algumas nesta noite. Primeira delas, vamos voltar ao versículo 18. Diz assim o verso 18: tudo isso provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Irmãos, precisamos entender nesta noite, e a partir desta quinta, nesta temática que vamos começar agora, de que você e eu temos um ministério da parte de Deus. Todos nós temos o mesmo ministério. Eu sei que na igreja, alguns ocupam o ministério A, outros o ministério B, outros o ministério C. Nós temos diferentes dons, nós temos diferentes chamados, nós temos diferentes ministérios. Por exemplo, nós temos o ministério do louvor, são aqueles a quem Deus capacitou musicalmente. Qualquer pessoa pode fazer parte do ministério de louvor? Não. Por quê? Porque Deus não capacitou a todos com o dom da música. Então, vai fazer parte do ministério de louvor aqueles a quem Deus capacitou para a música. Temos o ministério pastoral. Todos podem ser pastores? Bom, se Deus chamar, sim. Mas nem todos são chamados para o exercício pastoral. Alguns são chamados e outros não para o ministério pastoral. O ministério pastoral pode ser desenvolvido por alguém novo, por alguém jovem, por alguém menos experiente, por alguém mais experiente, desde que esse alguém seja chamado por Deus. É um ministério, é um chamado que Deus deu àquela pessoa. Tem muitos por aí querendo ser pastores, mas que não foram chamados por Deus. São pastores ordenados pela instituição humana, pela imposição de mãos humanas, mas que não carecem da sua vida o chamado de Deus para tal ministério. E aí esses pastores muitas vezes se frustram e frustram as igrejas pelas quais eles trabalham. Nós temos o Ministério da Integração, está ali a Tabata elegante, nós temos a Carol e o Gideon lá embaixo também. Então nós temos vários ministérios, várias ações e várias atividades.
Para um culto acontecer, muita coisa tem que acontecer junto para que um culto aconteça da forma como ele deveria acontecer. Mas existe um chamado da parte de Deus, que este chamado é tanto para quem toca alguma coisa, para quem canta alguma coisa, para quem prega, para quem recepciona, para quem faz qualquer coisa. Tem um chamado que é universal para todos os crentes. E qual é esse chamado? É um chamado meu e é um chamado seu. Nós temos o mesmo chamado da parte de Deus, para sermos embaixadores de Cristo nesta terra. Você e eu somos embaixadores do Senhor Jesus. Nós somos movidos por um chamado que nos diz que somos embaixadores. E embaixadores para quê? Aí nós vamos voltar então ao texto 20. Se você puder ir comigo lá no texto 20, no verso 20, que diz assim: portanto, somos embaixadores de Cristo, como se Deus estivesse fazendo do seu apelo por nosso intermédio. Talvez você tenha alguma outra versão, e a versão vai estar um pouquinho diferente, mas o resultado final é o mesmo. Como se Deus estivesse através de nós fazendo apelo para as outras pessoas. E que apelo é esse que Deus está fazendo por nosso intermédio? Reconcilie-se com Deus. Então nós somos embaixadores. E o que é um embaixador? Primeiro, o embaixador é aquele que é ordenado pelo seu país, ele é diplomado, ele recebe da sua nação uma missão. Então, todo embaixador tem uma missão. Nós temos embaixadores nos Estados Unidos, nós temos embaixador na Alemanha, nós temos embaixador no México, nós temos embaixador na Argentina. Em todos os lugares nós temos embaixador. Ou em quase todos, né? Nós temos embaixador. Eu lembro que quando estávamos chegando na Argentina, ali em Buenos Aires, aí já no aeroporto, aí uma mulher lá do aeroporto estava recebendo, aí ela olhou os documentos e depois ela falou com a gente assim: se vocês perderem um documento, vocês sabem onde fica a Embaixada do Brasil? E aí eu respondi: claro que não. Aí ela falou: então pesquisa, porque se vocês precisarem de qualquer coisa, a representação de vocês é através do consulado brasileiro. Bom, eu acho que ela falou isso, porque ela falou em espanhol, então foi o que eu entendi, o que ela falou. Independente se eu entendi tudo correto ou não, o que ela estava me dizendo era o seguinte: olha, se acontecer alguma coisa com você precisar de ajuda, perder os documentos, você tem que ir lá na sua embaixada, porque é ela que representa o seu país aqui para o nosso governo. Então, qualquer BO que tiver a seu respeito, é na embaixada que vocês vão resolver o BO. Então, todo embaixador tem uma missão. Qual é essa missão? Representar o seu país. Todo embaixador, ele é um representante da sua nação. Ele vai com a missão de representar os interesses da sua nação. Uma outra coisa que também faz parte do cargo de embaixador: o embaixador, ele nunca se torna um cidadão do país onde ele está. Ele é sempre um estrangeiro. Ele pode ficar 10, 15 anos como embaixador dos Estados Unidos. Ele não vai pedir cidadania, ele não vai pedir para se tornar um cidadão americano, porque ele sempre será alguém estrangeiro naquela terra. Por mais tempo que ele participe lá, ele sempre será um estrangeiro. Grave bem isso. O embaixador é sempre um estrangeiro. Segundo, um embaixador do Brasil, em qualquer lugar onde ele esteja, ele não representa os seus próprios interesses. De quem que o embaixador representa os interesses? Da sua nação, daquele a quem ele foi enviado como representante. Então, o embaixador nunca vai falar bem assim: olha, eu acho que é melhor assim. Não, porque ele não está representando a sua própria vontade, mas ele representa a vontade daquele que o enviou, do país que o enviou. E outro, o embaixador nunca fala em seu nome.
o embaixador sempre vai falar em nome do seu país, em nome daquele que deu a missão a ele. Então, o embaixador tem uma série de regras, protocolos que ele deve seguir. Ele não é autônomo naquele lugar, ele não fala por si, ele não representa os seus interesses e ele fala pelo interesse de quem o enviou. E o apóstolo Paulo, ensinando a igreja de Corinto, uma igreja gentia, uma igreja que não era formada por judeus, uma igreja como é conhecido, né, uma igreja de pessoas gentis, ou gentias, né, como você queira. Porque judeus é judeu, e quem não é judeu é gentil. Então, todo mundo é gentil que não é judeu. Então, para esta ocasião, o apóstolo Paulo estava ensinando para aqueles que não eram judeus sobre o evangelho. E ele diz, o evangelho é o seguinte, meus irmãos, quando você crê no evangelho, quando você assume o evangelho como verdade de Deus para a sua vida, quando você vive por esse evangelho, você recebe uma missão de Deus. E qual é essa missão? E aqui é importante, porque não é só para o judeu, é tanto para o judeu quanto para o gentil. É tanto para o judeu que cria em Jesus, que se converteu para Jesus, tanto para o gentil que também tinha se convertido para Jesus. Ou seja, é para eles e para nós também. E a missão que o apóstolo Paulo está ensinando, olha, vocês agora têm uma missão comum, vocês vão representar o reino de Deus. Vocês não vão falar mais por vocês mesmos, mas vocês vão representar e falar acerca daquele que o enviou. E quem nos enviou? O próprio Deus. Quem nos comissionou? O próprio Deus, na pessoa de Jesus Cristo. Lá em Mateus capítulo 28, ele diz assim, ide por todo o mundo e pregai o evangelho a toda criatura, ensinando-os tudo o que vos tenho ensinado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que estarei convosco até a consumação do século. Esse trechinho de Mateus capítulo 28 é conhecido como a grande comissão, porque é Jesus comissionando todo crente, dizendo, a missão de todo crente é ir e falar de Jesus, é ir e pregar Jesus, é ir e ensinar Jesus. Esta é a nossa missão. E se nós temos esta missão, nós somos os embaixadores do rei neste lugar. Nós temos ali agora os embaixadores do rei, a salinha, mas os embaixadores do rei é muito além daquilo. Todos nós somos embaixadores do reino da qual pertencemos. E, meus irmãos, quando nós pensamos em criar, então, uma série com esse tema, servimos por algo maior, é para que toda igreja compreenda que o que fazemos, não fazemos por nós mesmos. Se recebemos na porta, seja nesta porta, seja na outra porta, seja lá embaixo, se tocamos uma música, se cantamos uma música, se operamos os computadores, se fazemos qualquer coisa, fazemos porque estamos representando um reino. Nada do que façamos aqui neste lugar deve ser por motivo nele mesmo. Tudo o que fazemos aqui deve ser para honrar e glorificar a Deus. Tudo o que fazemos aqui. 1 Coríntios capítulo 10, verso 31 diz, quer comais, quer bebais, ou façais qualquer outra coisa. Este qualquer outra coisa, meus irmãos, no grego, é assim, qualquer outra coisa. Esse qualquer outra coisa é tudo. É não só comer, não só beber. É tudo que fazemos para a glória de Deus. Tudo que fazemos. E nós somos esses embaixadores que representam o reino do Senhor neste lugar. Então, meus irmãos, tudo que você e eu temos que fazer é representar bem o reino pelo qual nós somos comissionados. Tudo que vamos fazer, seja na igreja, seja em casa, seja no trabalho. Você sabe, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas, né, que a gente chama pessoas do mundo, e tive a oportunidade de trabalhar com os crentes. E, meus irmãos,
às vezes, os piores eram os crentes. Uma vez, eu conheci um empresário que ele falou bem assim: rapaz, se tem um pessoal que eu não contrato mais para a minha empresa, é o tal do crente. Não contrato crente mais para trabalhar na minha empresa. Porque ele tinha uma série de frustrações com os crentes que ele empregava. Era o pessoal que chegava atrasado, era o pessoal que não tinha compromisso, era o pessoal que parecia que estava na igreja. Que reino nós estamos representando? Pelo qual reino nós estamos falando? Quando nós entendemos que ser embaixador de Cristo, como diz o verso 20, nós somos embaixadores de Cristo, nós temos uma missão específica. E o verso do 20 nos diz isso, né? Deus estivesse fazendo o seu Apolo por intermédio de nós, seus embaixadores. É como se nós falássemos aquilo que Deus quer que fosse falado. É como se Deus estivesse falando ao ímpio aquilo que Ele quer falar, mas através de nós. Assim como o embaixador não fala por ele mesmo, mas fala representando o país que o enviou, nós assim somos também com o reino de Deus. Nós não falamos por conta própria, nós temos uma missão. E qual é a missão? Reconciliar as pessoas com Cristo Jesus. Essa é a nossa missão, evangelizar. Servimos por algo maior, e que algo maior é esse? O reino de Deus, do qual nós somos embaixadores. Então, tudo que eu faço para engrandecer este reino. Tudo que eu faço para representar este reino. Tudo que eu faço é para testemunho daquele que me enviou, para que as pessoas possam conhecer Cristo, para que elas possam ser reconciliadas através de Cristo. É por isso que recebemos o chamado de Deus. É por isso que recebemos de Deus a missão: ide por todo mundo e pregar o evangelho. E como embaixadores do próprio Cristo neste lugar, nós precisamos testemunhar daquele que nos enviou. Ou seja, aquele que nos olha deve olhar não apenas nós, mas deve olhar aquele que nos enviou. E quem é este? Cristo Jesus. As pessoas, quando olharem para você e quando olharem para mim, elas precisam perceber que estamos representando algo maior. Eu não faço o que faço por fazer. Eu não sirvo por servir. Eu não trago a água aqui para o pastor. Obrigado, Adão está aqui. Adão, eu acho, né? Não veio obrigado a entregar água. E eu vou até beber, Adão, para dar uma... Tá gostosa, tá, Adão? Muito bom. Se o Adão vir aqui com a mente: eu vou levar água para o pastor. Poxa, por que eu tenho que levar água para o pastor? Por que o pastor bebe água? Deixa ele com sede, quando terminar de pregar ele bebe água. Mas olha só, eu bebo água, eu levo água, porque eu vou hidratar as cordas vocais daquele a quem Deus está usando para pregar a mensagem: eita glória. Se você estivesse na assembleia, era agora aqui. Eu faço o que faço não é pelo fim em si mesmo, mas é porque a mensagem de Deus está sendo pregada, corações estão sendo alcançados, e eu preciso cuidar daquele que fala. Não é eu, é aquele que fala, seja quem for. Eu preciso cuidar bem daqueles que tocam, daqueles que servem, daqueles que cantam, daqueles que trabalham nos ministérios, porque nós fazemos o que fazemos não por nós mesmos, mas fazemos por algo maior. Meus irmãos, quando nós, enquanto igreja, entendermos que aquilo que fazemos por algo maior, nós teremos uma revolução de fé neste lugar. Nós teremos uma revolução. Porque nada do que eu vou me propor a fazer, eu vou fazer de qualquer jeito. Nada do que eu me propuser a fazer, eu vou fazer de qualquer maneira. Não, porque eu entendo que o que eu estou fazendo representa o reino pelo qual eu sirvo. Representa aquele que me chamou.
assim como o embaixador que sai do Brasil e vai lá para a Argentina, vai para o México, vai para o Paraguai, vai para a África, vai para a Europa, ele vai para representar os interesses do Brasil. É assim nós, quanto ao chamado de Deus. Meus irmãos, você e eu precisamos entender que estamos neste lugar para representar os interesses de Deus. Não são os nossos interesses, são os interesses de Deus. Se você e eu entendermos que lá no nosso trabalho, que lá no seu trabalho, que lá na sua casa, Deus te colocou naquele lugar para você representar os interesses dele naquele lugar, nós teremos uma revolução de fé, nós teremos um avivamento, nós teremos pessoas se convertendo, corações sendo quebrantados, Deus operando maravilhas, sinais, porque entendemos que o que fazemos é para a glória dele, é para honrar ele, e ele vai nos honrar fazendo o quê? Nos dando mais trabalho. Sirvam, e a gente vai servir mais, e vai servir mais, e vai servir mais. E meus irmãos, nada do que façamos, nada do que fazemos, ou nada do que fizemos, deve ter o fim em si mesmo. Tudo deve ser para a honra e glória de Deus. Tudo que você faz, tudo que eu faço, se é uma conversa no WhatsApp, se é uma resposta mal dada, se é, às vezes é uma negligência, é uma falta de testemunho, tudo isso vai impactar no reino que eu represento. Porque muitas vezes o contato que o seu vizinho vai ter com o reino de Deus é com você. Você já parou para pensar nisso? Às vezes, o contato que o seu colega de trabalho vai ter com o reino de Deus vai ser através da sua vida. E o que ele vai conhecer de reino de Deus vai ser aquilo que você representar para ele. Às vezes, lá no seu trabalho, tem alguém que não é crente, tem alguém que nunca conheceu Jesus profundamente, talvez conhece só de ouvir falar, sabe que tem igreja, já foi na igreja uma vez na vida e vai outra vez na morte, mas essa pessoa está sendo ensinada acerca do reino de Deus, e quem está ensinando essa pessoa acerca do reino de Deus é você, mesmo que você nunca tenha falado com ele sobre Deus especificamente, você é o padrão do reino de Deus para ele. Em casa, você é o padrão do reino de Deus para aqueles que estão lá com você. Às vezes nós estamos num ambiente familiar onde aqueles que convivem diretamente conosco não são crentes. O apóstolo Paulo, certa vez, vai orientar as mulheres acerca do comportamento dentro de casa para aquelas que não tinham marido na igreja. E eu sei que no nosso contexto isso é uma realidade muito presente. Assim como no tempo bíblico, é ainda hoje. Muitas mulheres estão assíduas na igreja, servindo a Deus com fidelidade, servindo a igreja, mas os seus maridos não são crentes, não são convertidos. E essa demanda chegou ao apóstolo Paulo, e ele foi orientar então as irmãs quanto ao seu comportamento com seus maridos não crentes. E ele disse certa vez, olha, você não precisa ficar pregando para o seu marido. Olha, mesmo que você não faça isso, mesmo que você não tenha oportunidade de ficar ali martelando, pregando, abrindo a Bíblia, orando por ele, deixa com que ele, através do seu testemunho, seja constrangido com o amor de Deus. Olha só o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Olha o que o apóstolo Paulo nos ensinou. Meus irmãos, a concorrência é brava, né? O problema, irmãos, não são as crianças, tá? As crianças sempre são bênção. O problema são os adultos, que desconcentram quem está do lado, me desconcentra quem está aqui, e é um caos, tá? É um caos. E passa a criança para lá, passa a criança para cá, as crianças não são problemas, não têm pernas. O problema é vocês, tá? Então vocês não estão dando bom testemunho, em nome de Jesus. Não as crianças são bênção,
mas o problema é a gente. Então, irmãos, né? Em nome de Jesus, as crianças podem fazer o barulho que for, mas a gente que é adulto precisa se controlar, em nome de Jesus. São fofinhos, dá vontade de apertar, dá vontade de botar num chaveirinho e levar para casa. Mas aí quando chora, a gente devolve para o pai, né? Tudo isso, meus irmãos, é testemunho. Então calhou bem, né, com o tema que eu estou falando aqui, né? Tudo isso. Qual é o nosso testemunho? Para que eu estou fazendo o que eu estou fazendo? Qual é o testemunho que eu estou representando? As pessoas, quando estão perto de mim, qual é o aprendizado que elas têm sobre o reino de Deus? O que eu faço, meus irmãos, o que eu sirvo, o que eu me proponho a fazer, é sempre por algo maior. Não é em mim mesmo. Quando eu estou no meu trabalho, se eu dou mau testemunho no meu trabalho, as pessoas vão olhar para mim, mas vão enxergar o reino de Deus. E aí vão falar assim, eu não quero. Quantas vezes nós já escutamos de bocas de pessoas não crentes o seguinte: eu, fulano de tal crente, eu não quero ser assim não. Eu, fulano de tal é crente, nunca vou nessa igreja. Gente, o fulano de tal é crente mesmo? Não acredito. É desse jeito. É desse jeito. Que embaixadores nós temos sido? É uma reflexão para nós, né? Que embaixadores nós temos sido? Embaixadores de Cristo, embaixadores do nosso desejo, embaixadores da nossa vontade. Que embaixadores nós temos sido? Porque uma coisa é fato. Em todo tempo nós estamos representando alguma coisa. Ou representando os nossos interesses, ou representando os interesses de outros, ou representando os interesses de Deus. Em todo tempo nós estamos representando alguma coisa. Em todo tempo. Em todo tempo você e eu somos embaixadores. Agora o que a Bíblia nos orienta é sermos embaixadores de Cristo. Levando as pessoas à reconciliação com Deus. Olha que interessante, porque o texto diz, né, que somos embaixadores para levar a reconciliação de Deus para com as pessoas. Mas o efeito é justamente o contrário em muitos casos. Como eu falei aqui, nossa, fulano de tal é crente? Não, não quero não. Eu ser crente igual fulano de tal? Não. Nossa, mas fulano de tal, né? Quem diria que é crente? Ele está reconciliando o quê? Nada com coisa nenhuma. Ele está representando que reino? Nenhum. Então, irmãos, devemos ser embaixadores, mas embaixadores de Cristo. Aqueles que levam a mensagem, aqueles que levam reconciliação, aqueles que representam os interesses do reino de Deus. Se você não tem feito isso, hoje é uma exortação de Deus aos nossos corações. Devemos passar a ser aqueles que representam não os nossos interesses, mas os interesses de Deus. Não estamos falando por nós mesmos, mas falamos por Cristo Jesus. O que eu faço não é por mim mesmo. O que eu faço não é para me engrandecer, me envaidecer ou me aparecer. O que eu faço deve ser por algo maior. E que algo maior é este? É o reino de Deus. É o reino de Deus. Nas igrejas, tem muita gente que não entendeu isso. E a prova disso, sabe qual é? Não aqui, graças a Deus, né? Mas em outras. A prova disso é que o ministério que mais tem gente, o ministério que mais as pessoas querem entrar, que mais querem participar, qual é? Os irmãos adivinham? Qual? De louvor. Mas a proporção não bate, gente. Porque numa igreja de 200 membros, pelo menos 120 quer fazer parte da música. E aí falta gente na recepção, falta gente no diaconato, falta gente na mídia, falta gente na oração, falta gente na EBD, falta gente no Ministério Infantil, mas todo mundo quer estar aqui. Por quê? Porque é o lugar que mais aparece, meu Deus. Porque é o lugar que mais aparece. Tem muita gente, quantas vezes eu já vi isso em igreja? Ah, eu quero participar do louvor. Ah, se não for do louvor, eu não participo de lugar nenhum. Ah, por que tiraram meu filho do louvor? Não, meu filho tinha que estar lá cantando. Meus irmãos, uma vez, numa igreja onde eu participei recentemente,
Tinha um rapaz, um adolescente, que ele dava mau testemunho é pouco através das redes sociais. Mau testemunho é pouco. O que havia nas redes sociais dele deixava até quem era do mundo escandalizado. E ele era cantor do Ministério do Louvor. Pensa num jovem afinado. Cantava aqui. Mas ele cantava aqui no domingo, nos feriados e no sábado, a rede social dele bombava com uns negócios meio estranhos, assim, muito estranhos. Na verdade, muito estranho mesmo. Uns negócios assim, cabeludo. Aí o pastor chamou ele e falou bem assim: jovem, não tem como não. Você está em disciplina, você não vai poder tocar, você não vai poder cantar, você vai precisar passar por um discipulado, nós temos que acompanhar a sua vida, e você, a partir de hoje, não vai cantar mais até a gente completar um discipulado com você, até a gente poder acompanhar você. E aquele jovem, então, chegou em casa, contou para os seus pais que o pastor havia disciplinado, e os seus pais, que eram da igreja, há muitos anos da igreja, os seus pais, então, marcaram uma audiência lá com o pastor, para poder questionar o pastor por que o filho dele não podia cantar no louvor. E o pastor mostrou as redes sociais e falou assim: não tem condição. Olha o testemunho. Meus irmãos, os pais tentaram fazer motim para tirar o pastor da igreja, porque o filho dele tinha que cantar no louvor. Conclusão, irmãos. Nem o pai, nem a mãe, nem o filho ficaram na igreja por muito tempo. Saíram. Aí esse menino começou a se envolver com drogas, esse menino começou a se envolver com companhias muito pesadas, esse menino começou a ter um estilo de vida assim, muito pior até do que ele tinha, porque ele abandonou o cuidado, o tratamento, o discipulado. Ele abandonou, ele falou: não quero mais, se não for do meu jeito, não é do jeito nenhum. E os pais, então, tomando as dores do filho, que caminhava errado diante do Senhor, também saíram da igreja. Mas passou alguns meses, até os pais voltarem e pedir socorro da igreja. Porque o filho tinha tomado um caminho quase irreversível de destruição. Depende da motivação do nosso coração, o que fazemos, o porquê fazemos, mas a partir deste encontro de quintas, a ideia é que possamos entender que nós somos e fazemos aquilo que o nosso Rei manda. Nós somos embaixadores de Cristo, não estamos aqui para aparecer, não estamos aqui para ter o nosso ego inflado, não estamos aqui para fazer o fim em si mesmo. Eu trabalho e sirvo na igreja para poder ajudar a igreja. Não, você não está ajudando a igreja, você está servindo ao Senhor. O que nós fazemos aqui não é para ajudar a igreja, o que nós fazemos aqui não é para ajudar a ministra de música, não é para ajudar o pastor, não é para ajudar os líderes. O que eu faço aqui é para engrandecer o nome dEle, é para honrar Ele, quer comais, bebais, façais qualquer outra coisa, façais tudo para a glória dEle. Meus irmãos, que Deus possa continuar moldando o nosso coração, para entendermos cada vez mais isso. Eu faço o que faço, não por mim mesmo, mas por causa dEle. Tudo é por causa dEle. Essa semana foi uma semana de muito trabalho, né? O Jonas e a Rai aqui, o irmão Adão, trabalhamos não, né? Eu só fiquei olhando. Mas trabalharam muito. E vão continuar trabalhando, mas não é o fim em si mesmo. Precisamos entender que o que fazemos para engrandecê-lo, honrá-lo, em nome de Jesus. Então, lá no seu trabalho, lá na sua casa, lá na sua rua, no meio dos seus vizinhos, no seu condomínio, quando você estiver conversando em algum lugar, lembre-se, você e eu somos embaixadores de Cristo. Onde estivermos, somos representantes do seu reino aqui na terra, em nome de Jesus. Vamos orar e vamos encerrar. Nós vamos encerrar cantando, né? Quero convidar você a se colocar de pé. Nós começamos hoje com o nosso momento de oração e
Deus possa ouvir o nosso clamor. Ainda temos coisas para ajustar, os irmãos perceberam. Nós temos algumas coisas ainda para ajustar, mas é o primeiro. Ajustaremos em nome de Jesus, mas que seja tudo para a honra e para a glória do Senhor, em nome dele. Pai, obrigado, Deus, pela tua palavra, obrigado porque o Senhor nos ensina, nos exorta, o Senhor nos capacita, o Senhor nos chama, e nós somos, ó Deus, aqueles pelos quais o Senhor deseja que a sua mensagem seja pregada. Nós somos representantes de um reino, o reino do Senhor neste lugar. Não representamos o nosso país apenas, não representamos a nossa igreja apenas, não representamos o nosso sobrenome apenas, mas acima de tudo representamos o Senhor. E que sejamos representantes dignos da sua confiança, dignos do chamado do Senhor em nossas vidas. E ó Pai, em nome de Jesus, que sejamos de fato bons testemunhos, bons embaixadores e embaixadoras do Senhor, seja dentro de casa, seja no trabalho, seja com os amigos, seja na igreja, seja em qualquer lugar onde o Senhor nos colocar, que ali sejamos nós, representantes do reino do Senhor, representantes da vontade do Senhor, representantes do chamado do Senhor, um chamado de reconciliação, e que as pessoas possam ser reconciliadas com Cristo, através do nosso trabalho, do nosso testemunho, como representantes do Senhor neste lugar. O mérito não é nosso, a virtude não é nossa, mas tudo deve ser para a honra e glória do Senhor. Que assim seja na vida desta igreja, que assim seja na vida dos meus irmãos e das minhas irmãs, que assim seja na vida daqueles que ainda vão chegar a nós neste rebanho, que eles possam entender, assim como todos nós, que o que fazemos aqui, fazemos por algo maior, que o que fazemos aqui não fazemos por nós mesmos, mas fazemos para engrandecer o reino do Senhor. Seja, ó Deus, cantar no louvor, seja integração, recebendo as pessoas da melhor maneira possível, seja no corpo diaconal, seja no ministério infantil, seja na EBD, na mídia, ou em qualquer outro ministério, que façamos tudo para glorificar o nome do Senhor. Que em nossos corações tenha o completo discernimento de que fazemos o que fazemos pelo Senhor, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Meus irmãos, que Deus possa te dar uma semana abençoada, que Deus possa dar uma semana próspera. A semana já está acabando, tem um dia, 2, mas que este restinho de semana seja especial na presença do Senhor, que você possa ter experiências com o Senhor ainda esta semana, e que nessa semana Deus possa falar poderosamente ao seu coração, e que você e eu possamos ser alvos das respostas do Senhor também, para aquilo que oramos e clamamos nesta noite, em nome de Jesus. Que o amor de Deus o Pai, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo e que a consolação do Espírito Santo estejam com todos nós, em nome de Jesus. Após a música, estamos despedidos. Vá em paz. Domingo às 9 horas estaremos aqui em nome de Jesus. Só Tu és, Senhor, digno da minha vida, Tu és, Senhor, oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu Jesus, fonte
Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Oh, eu sou teu, eu sou teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. És incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor. Mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Amém. Boa noite. Bom restinho de semana para todos.